Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Seja bem-vindo aos nossos devocionais diários de segunda a sexta-feira às 7h45, amém? Estamos lendo o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 5 e capítulo 6, se assim o Senhor nos permitir no dia de hoje. Então, se você puder pegar a tua palavra aí, a tua espada, se não apenas escute, amém? Nós vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, amém? Glória a Deus. A paz, Fátima, a paz, nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Já até decorei que essa que está aqui, que começa com 4:6, é a Fátima. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 5, diz assim: os 10 mandamentos da Torá. Lembrando que a Torá era o livro da lei, amém? É o livro da lei dos judeus, o livro do qual os judeus usam até hoje. Os 10 mandamentos da Torá. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Yahvé, nosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que neste dia estão presentes a essa assembleia, todos vivos aqui. Yahvé falou convosco face a face. Sua voz se projetou do meio das chamas no monte. Naquela época, eu fui colocado entre o Senhor e vós, a fim de vos anunciar a palavra de Yahvé, pois ficastes com medo do fogo e não subiste as montanhas. Foi quando ele nos disse: eu sou Yahvé, teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aí aqui começam os mandamentos. Então, se você é novo convertido, se você ainda não se converteu e você não sabe, Michele, o que é isso? Sobre os mandamentos. Eu vou começar a falar os mandamentos do Senhor aqui agora, amém? Versículo 6. Eu sou Yahvé, teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhe prestarás culto, qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor e misericórdia. É amor misericordioso até a 1000ª geração com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Yahvé teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome sem o devido respeito. Guardarás o dia do Shabat, sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles cumprirás todos os seus afazeres. O 7º dia, porém, é um Shabat, o sábado de Yahvé, teu Deus. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Recorda que fostes escravo no Egito, na terra do Egito, e que Yahvé, teu Deus, te libertou e te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Eterno, teu Deus, te ordenou guardar o dia do Shabat, o sábado. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra, que Yahvé, teu Deus, te concede. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem bem algum que pertença ao teu próximo. Amém? Então aqui, povo de Deus, o que o Senhor está nos dizendo? Eu quero atentar aqui, versículo 9, amém? Para quem não entende sobre
herança hereditária, herança geracional, maldição geracional. Eu vou ler de novo o versículo 9, amém? Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que amam e obedecem os meus mandamentos. Então, povo de Deus, para quem tinha dúvida, para quem ainda acredita que esse negócio de maldição hereditária não existe, gente, é a palavra do Senhor. Jesus, ele não veio, amém? Para quem já acompanha as lives há mais tempo, já sabe disso, mas para você que é novo e talvez começou agora, há poucas semanas, e nunca ouviu eu ministrando, né, o Senhor falando, é bíblico, é a palavra. Michele, por onde que entra uma maldição hereditária? Por onde que eu contamino toda a minha genética, toda a minha linhagem? Quando você se prostra a outros deuses. Quando os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, tataravós e toda a geração passada deixa de adorar o único que é digno de adoração e começa a servir a outros deuses. Isso traz contaminação geracional. Isto traz maldição, amém? Hereditária sobre a vida de todos os outros descendentes que vão vir para frente. Isso daqui o Senhor diz que as maldições, elas vêm da terceira e quarta geração. Aí as pessoas pegam e falam assim, mas Jesus anulou tudo. Realmente, Jesus anulou tudo. Só que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos arrepender do nosso pecado. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos liberar perdão. A palavra do Senhor nos diz que sem um arrependimento é impossível ser anulado o escrito de dívida. Porque ainda vai existir uma legalidade para Satanás agir naquela família, agir naquela vida. Então, Michele, como que eu faço para mim destronar toda a maldição hereditária que existe na minha vida? Você vai orar e você vai pedir para o Senhor perdão. Senhor, perdão pelos pecados dos meus antepassados. Senhor, eu me coloco aqui diante da tua doce e santa presença e eu peço perdão por qualquer tipo de coisa que os meus antepassados possam ter feito, que infringiu, Senhor, a tua palavra. Pai, eu peço perdão por eles terem adorado outros deuses. Senhor, eu peço perdão por eles terem colocado homens e mulheres antes, acima da tua presença. Senhor, e você vai pedir perdão, amém? Por tudo que o Espírito Santo liberar sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, você vai começar a pedir perdão. Automaticamente, isso vai começar a quebrar as cadeias, isso vai começar a quebrar e apagar no mundo espiritual qualquer tipo de dívida que tenha, amém? No mundo espiritual. Aí você começa a liberar a sua geração, amém? Glória a Deus, aleluia. Deu para entender como que funciona? Então é assim que a gente começa a quebrar as maldições hereditárias. É óbvio que existem coisas que a gente tem que fazer de uma forma mais profunda. Um exemplo muito clássico, né? Que acontece muito. Na família, as pessoas sempre morrem de uma mesma coisa, de uma mesma causa. Então, vamos lá. Tem uma família que o vô morreu com um acidente de carro, aí o irmão do vô morreu, o outro tio morreu, o pai morreu, o irmão morreu, tudo de acidente de carro. O que aconteceu ali? Houve, primeiramente, um derramamento de sangue. E ali aquelas entidades, elas tomaram... um pouco de água para mim, por favor. E ali aquelas entidades, elas tomaram legalidade. Gente, é só falar de maldição hereditária aqui. Amém? Só um minuto, deixa eu só beber uma água. Em nome de Jesus. E ali aquelas entidades, elas começam a vir e tomar aquela linhagem. Amém? E tomar aquela causa, aquela família para eles. E aí o que acontece? Isso precisa ser anulado. Só um minuto, gente. Em nome de Jesus. Deixa eu só tomar uma água. Traz aqui para mãe e filho.
Deus. Então vamos lá. Gente, a minha garganta tá ótima, tá? Eu não tô com rouquidão, eu não tô com nada. É simplesmente por conta, amém? Da ministração. Quem puder interceder aí, gente. Eu repreendo em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus todo ataque. Por quê, povo de Deus? Satanás, ele não quer que vocês saibam como anular algo que está aprendendo a vida de vocês. Em nome de Jesus. Pai, não. Ora aí. Bebe mais água, mãe. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todo mal, Pai. Eu libero minha garganta agora, em nome de Jesus. Que toda carne caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai. Todo principado e potestade cai por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a minha voz consagrada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Já tá bom, hein? Tá voltando. Então, vamos lá. Gente, isso aqui é normal, tá? Eu já nem me abalo, porque para quem tá aqui há mais tempo sabe. Amém? Então, vamos lá. Então, voltando. Uma família, ela sempre vai ser assolada por uma mesma coisa. Ou todo mundo morre de câncer, ou todo mundo tem divórcio na família, ou todo mundo tem histórico de traição, ou todo mundo sofre ali um acidente e acaba morrendo. Michele, por que isso acontece? Porque lá no passado houve derramamento de sangue. Porque lá no passado os seus antepassados levantaram altares para outros deuses, e isso abriu uma legalidade na linha geracional, na linha das posteridades dos filhos que vão vir. E aí vem o quê? Na terceira e até a quarta geração que me desprezam. Então, às vezes não pegou na mãe, às vezes não pegou na tia, e às vezes não pegou na outra geração, mas aí vem e pega em você. Acontece a partir de você, ou acontece a partir da sua tia, da sua mãe, da sua avó. Isso tem como ser quebrado. Como? Orando e se arrependendo. Amém? E aí você vai se arrepender e você fala, Senhor, eu me arrependo, Pai. Eles não tinham entendimento do que eles estavam fazendo. Faça uma oração verdadeira, genuína, sincera, de arrependimento. E aí você vai ver, amém? Que isso vai começar a quebrar. E pode acontecer também do quê? Da gente ser o autor desse tipo de maldição. Como? Se eu, da minha geração, e começar a adorar outros deuses. Então eu vou lá e eu levanto altares demoníacos, eu começo a adorar outros deuses, a fazer pactos com entidades malignas, a fazer esses tipos de coisa que é abominável aos olhos do Senhor. Eu já abri uma legalidade para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e para os meus tataranetos. Michele, como que vai quebrar? Quando eu me arrepender, óbvio, se eu me arrepender, né? Ou quando os meus descendentes virem e se arrependerem. Amém? Só que o Senhor também, ele é o quê? Bondoso. Que da mesma forma como existe a permissão, mas Michele, aí, né, eu sei que tem esses questionamentos. Por que Deus permite isso acontecer? Por que Deus permite que essas maldições aconteçam? Porque o Senhor, ele é justo. Porque o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele é justo. A balança dele não pende para nenhum dos lados. Quando ele liberou ali, quando ele expulsou Lúcifer do céu e deu a terra para ele, automaticamente ele estava dizendo o quê? O mundo te pertence. O mundo é teu. Você pode fazer o que você quiser. Então, Satanás só vai ter acesso na minha vida e na tua vida se você der legalidade, ok? Isso todo mundo sabe. Que nós somos guardados, protegidos e blindados pelo Senhor. Que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos reveste, que Ele dá ordem aos anjos para ficar ao nosso redor. Só que, se a gente entra no pecado, Satanás tem uma porta aberta para entrar. Se a gente está fazendo algo que fere os princípios do Senhor, Satanás tem uma porta aberta para entrar. E Deus não muda isso. Então é por isso que existem essas maldições.
Porque se eu e você deu legalidade, automaticamente Satanás pode se apresentar ali na presença de Deus, pegar e falar assim: a Michele deu uma legalidade. Então eu posso entrar na vida dela e fazer o que eu quiser, isso. E aí o Senhor vai permitir, falar: você está certo. Porque ela não seguiu os meus princípios, porque ela saiu da zona de proteção, porque ela abriu um espaço do qual você podia acessar. Ok. E como que ele vai sair? Como eu falei antes, arrependimento. Só quando eu me arrepender. Só quando eu me arrepender. Caso contrário, não sai. Tem que ter o arrependimento. Michele, aonde que está escrito isso no Novo Testamento? Porque Jesus ele veio e anulou todas as coisas. Ele ia, expulsava os demônios, curava, fazia o que tinha que ser feito, e dependendo das situações ele falava o quê? Vai e não peque mais. Então, se o Senhor disse, vai, os teus pecados estão perdoados, vai e não peque mais, ele está dizendo o quê para mim e para você? Você foi perdoada, mas se você pecar novamente, você vai estar com uma brecha novamente e Satanás vai entrar e fazer tudo de novo. Deu para entender como que funciona o mundo espiritual? É na base da legalidade. O Senhor Jesus perdoa. Se a gente for lá e fazer de novo, abriu a brecha de novo. E aí o que acontece? Tem pessoas que entram nesses ciclos que não mudam, nesses ciclos que continuam sempre a mesma coisa, porque não se arrependeu. Tem que se arrepender verdadeiramente, genuinamente. E quando a gente se arrepende, a gente não faz mais. Não é remorso, é arrependimento. Porque o remorso, a gente fica com remorso no momento, mas aí depois, quando aparece uma oportunidade, a gente vai e peca de novo. Então você não se arrependeu. Porque uma pessoa que se arrepende, ela não peca, ela não cai no mesmo pecado novamente. Ela pode cair em outro pecado, mas no pecado em que ela se arrependeu, ela fala: Senhor, eu estou tão arrependido, Pai. Pai, eu me arrependi, eu não quero mais. Aquilo, o Espírito Santo de Deus cauteriza, amém? O espírito dela, cauteriza as emoções, e ela não vai cair naquele pecado, pode cair no outro, que todos nós somos pecadores e suscetíveis ao pecado. Mas naquele pecado que ela se arrependeu, não cai mais. Então isso daqui precisa estar muito bem claro na minha mente e na tua mente, amém? Em nome de Jesus, se arrependa dos teus pecados, verdadeiramente. Michele, quem não consegue se arrepender? Porque eu não consigo me arrepender. Você vai dobrar o teu joelho ao Senhor e você vai pedir: Senhor, gere em mim o arrependimento. Senhor, gere em mim o constrangimento. Senhor, trabalhe em mim. Eu não aguento mais cair no mesmo pecado. Eu preciso do arrependimento. Destrona as muralhas, cai as escamas. E guerrei, porque o Senhor, ele vai, amém? Em nome de Jesus, fazer isso brotar de dentro de você. Michele, por que as pessoas não se arrependem? Porque Satanás se alimenta desse pecado que está sendo praticado por você. Então você não consegue se arrepender. Só que se você pedir para o Senhor gerar arrependimento, você vai ver que as fortalezas que ele coloca sobre a sua vida vão começar a ser destruídas. E as escamas vão começar a cair. E aí você vai começar a sentir algo diferente. Quando você for pecar, você não vai conseguir mais. Quando você for cair naquele pecado, você vai falar, o Espírito Santo vai ministrar e vai falar: não, você não vai mais. Isso daqui não. Esse aqui você se arrependeu. Esse aqui você já está vendo que não é bom para você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Moisés é convidado a mediar. Estas palavras proclamou Yahvé a toda a vossa congregação no monte no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Então, tendo-as escrito em 2 tábuas de prata e pedra, as entregou a mim. Contudo, quando ouvistes a voz da vinha que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, aproximastes de mim com todos os chefes de vossas tribos e demais anciões e autoridades, e suplicastes: eis que Yahvé, nosso Deus, nos revelou sua glória e sua grandeza,
e nós ouvimos claramente a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver. Então aqui o povo, eles tinham medo do Senhor, porque o Senhor ele vinha como fogo consumidor, e a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, é uma voz estrondosa, é uma voz de trovão, é uma voz que você, fica com medo. E aquele povo, eles tinham medo de estar na presença de Deus. E aqui Moisés está relatando o que aquele povo disse. Hoje nós sabemos que nós podemos chegar na presença de Deus sem sermos consumidos, sem morrermos. Deixa eu falar algo para você. Não tenha medo de chegar na presença de Deus. Não tenha medo de falar tudo para o Senhor que está dentro do teu coração, tudo que está entalado na tua boca. Não tenha medo. Deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor fazer o que tem que ser feito. Abra a tua boca. Tem pessoas que têm medo de estar na presença de Deus. Ei, Deus não vai te matar. Deus não vai te consumir. Ele quer literalmente ter relacionamento com você. Ele quer literalmente ter intimidade com você. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixa o medo te paralisar. Ele é o teu Pai, bondoso. Em nome de Jesus, que seja quebrada toda visão que foi criado na tua mente desde criança, que seja quebrada a visão que foi colocado por homens e mulheres religiosas de que Deus é inacessível, de que Deus é um Deus que fica sentado no trono, derramando lá, os seus trovões, os teus... Não! Deus, ele é bondoso. Ele é tão bondoso, ele é tão amoroso, que ele deu o único filho dele, o unigênito, por amor a mim, amor à tua vida. Se ele fosse um pai maldoso, jamais ele teria feito essa prova de amor por mim e por você. Gente, isso, antigamente eu tinha muito medo, achava que Deus só condenava. Gente, tem muitas pessoas que até o dia de hoje não conseguem ter intimidade com Deus por conta dessa visão, que era, ou você serve a Deus, ou você vai para o inferno. Ou você serve a Deus, ou vai acontecer isso e aquilo. Entenda algo. O mal só vai acontecer na minha vida e na tua vida por conta da gente. É por conta das nossas escolhas, não é por conta de Deus. Satanás só pode entrar na minha vida e na tua vida, causar arruaça na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa, se a gente permitir. Não é Deus que manda. E a gente tem essa visão, muitos têm essa visão até os dias de hoje, de que se está acontecendo algum mal na minha vida, se está acontecendo algum mal na minha casa, é porque foi Deus. Não, não foi Deus, foi você. E se não foi você, foi algum antepassado seu, foi algum ser humano da tua linhagem, ou você, ou o teu antepassado que causou isso. Não foi Deus. Não foi. Para de colocar na conta de Deus algo que é nossa responsabilidade. Para de colocar a culpa no Senhor, algo que é nossa culpa. E Deus é tão misericordioso que ele enviou Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que pegou as nossas culpas e levou naquele madeiro. Olha como Deus te ama. Olha como Jesus te ama. Ele é tão bondoso, o povo de Deus, e justo, que da mesma proporção em que ele permite que Satanás tenha acesso à nossa vida quando nós pecamos e, consequentemente, à nossa geração que está por vir, que ele também fala que depois, contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para aqueles que me amam. Como que Deus pode ser um cara que condena todo mundo ao inferno, se ele diz que aqueles que o amam, ele concede amor misericordioso até a 1000ª geração? Entenda, olha a dimensão, olha a diferença de proporção aqui. A maldição vem até a 4ª, mas as bênçãos vêm até a 1000ª. Você consegue contar até a sua 1000ª geração? É uma coisa que não tem como a gente contar. É uma coisa que foge à nossa visão. Então, ele é justo. Só que ele pende muito mais para o lado certo. Gente, ele nos abençoa 1000 vezes mais.
do que quando a gente é o quê? Preso por conta dos nossos pecados, preso por conta das coisas que a gente que faz, não é Deus. Gente, não é o capeta. A gente precisa parar de ser hipócrita, a gente precisa parar de ser medíocre. Nós precisamos parar de colocar tudo na conta de Satanás. Porque ele só pode entrar aonde ele é chamado. Ele só pode entrar onde existe uma legalidade. Ele só pode entrar onde existe uma brecha. O problema é que a gente gosta de parecer santo. O problema é que a gente gosta de parecer que é correto e colocar tudo que está errado na conta do capeta. Mas isso é mentira. Ele só pode entrar ali se a gente fizer errado. E quando que a gente faz errado? Quando a gente deixa de escutar Deus. Quando a gente deixa de viver os mandamentos. Quando a gente deixa de olhar para Cristo. Quando a gente deixa de fazer o que tem que ser feito. Que é ter uma vida de santidade. Que é ter uma vida de relacionamento. Amém? Versículo 25. Oi? Não, é que as pessoas esquecem que o inferno não foi feito para nós. Pera. Perdão. Perdão, gente. O que o meu marido está falando aqui é verdade. A gente precisa entender algo. Amém? O inferno não foi feito para mim e nem para você. Deus não criou o inferno para o ser humano. O inferno não foi criado para a gente. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Só que a gente foi o quê? Adestrado, vamos dizer assim. A gente foi ensinado de que se a gente fizer as coisas erradas, a gente vai para o inferno. Só que o inferno não foi feito para a gente. Vai para lá quem quer. Né? Vai para lá quem escolher. Amém? Vai para lá quem quiser ir. Para a gente existe a Nova Jerusalém. Para a gente existe algo novo. Oh, aleluia! Para a gente existe casas que estão preparadas por Jesus. Para a gente existe uma habitação celestial, onde nós vamos subir com o corpo glorificado, onde não vai ter mais dor, nem tristeza, nem choro. Aonde vai haver luz, não tem treva. Só vai para o inferno quem quiser. Só vai para o inferno quem escolher andar com aquele que vai com ele para lá. E é isso que precisa ser colocado muito bem fixado na minha vida, na tua vida. Amém? Versículo 25. E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, vamos perecer. Em verdade, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxima-te, pois tu, Moisés, para ouvir tudo o que Yahvé, nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o Eterno, nosso Senhor, te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. E Yahvé compreendeu bem o sentido de vossas palavras quando falastes comigo e me disse: ouvi perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto. Eu vou ler de novo o versículo 29, desde o começo. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vai, portanto, e dize-lhes que podem voltar às suas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinaras, a fim de que os pratiquem na terra, que eu dou a eles como propriedade. Olha o que o Senhor disse aqui. Como seria bom se pensassem dessa maneira, eu e você. E se a gente tiver um coração disposto para obedecer os mandamentos. O Senhor está dizendo que quando nós obedecemos os mandamentos, tudo vai bem. Comigo e com os meus descendentes. Então, a culpa das coisas saírem fora do eixo da minha vida, da minha casa, não é do capeta, é minha. A palavra está dizendo isso.
A culpa das coisas darem erradas não é do inimigo, é minha. Por que que é minha? Porque eu não obedeci os estatutos, porque eu tirei os olhos de Jesus. Porque eu tenho a opção de fazer tudo correto. Mas às vezes eu eu decido não escutar Deus. Às vezes eu decido andar sozinha. Às vezes eu decido ir pelo meu instinto que está contaminado pelos pecados da carne. Às vezes eu decido andar somente pela carne e não pelo espírito. Gente, a gente precisa ter uma metanoia. A gente precisa deixar Deus tratar o nosso caráter. A gente precisa parar de colocar as nossas culpas, que são nossas, nas costas de outras pessoas. Nas costas de pessoas que carregam, ai, mas eu estou sendo vítima de inveja. Tá, tudo bem, eu entendi. Mas a gente tem uma parcela de culpa. Às vezes a pessoa, e não é todo mundo, mas às vezes a gente expõe demais a nossa vida. Às vezes a gente quer mostrar para todo mundo que a gente está bem. Deus mandou? Às vezes a gente quer mostrar para todo mundo o nosso casamento. Deus mandou? Às vezes a gente quer contar para todo mundo o que Deus está fazendo. Deus mandou? Eu não estou falando que a inveja vem somente por isso. Mas a grande maioria das vezes é porque a gente está permitindo que as pessoas tenham acesso à nossa vida. Entenda algo. Essa rede social aqui, ela serve tanto para o bem e tanto para o mal. Amém? Para de ficar postando tudo da tua vida. Para de ficar contando tudo que acontece com você. Deus levanta pessoas para que você possa ter intimidade e contar, e aí a pessoa vai orar e te impulsionar a você viver aquilo que você tem que viver. Ninguém precisa saber que você comprou um carro novo. Ninguém precisa saber que você trocou de casa. Ninguém precisa saber que você foi no shopping comprar roupa. Ninguém precisa saber que você saiu para fazer isso ou aquilo. Ninguém precisa saber. Só que às vezes a gente quer mostrar para o outro, porque às vezes a gente foi humilhado. Às vezes a gente quer mostrar para o outro que deu certo. Você não precisa fazer isso. Você está abrindo legalidade para o espírito de inveja vir sobre a sua vida. Para de contar os seus planos. Para de contar os seus projetos. Para de mostrar suas conquistas. Quem tem que comemorar com você está dentro da tua casa. Quem tem que comemorar com você é você e Jesus. Se você, mas eu não tenho família. Você tem uma família em Cristo. Deus vai preparar pessoas para andar com você. Porque quando você começa a mostrar o que é teu, o teu relacionamento, como o teu marido te trata. Ai, gente, como eu aprendi isso. Às vezes eu comentava como o meu marido me tratava, não porque eu queria me mostrar, mas que servisse de exemplo. Olha, eu fui uma mulher que sofri tanto, mas Deus me deu um homem que é isso, aquilo, outro. Só que eu vi que aquilo começava a gerar sentimento de inveja das outras pessoas sobre o meu casamento. E o Senhor falou, filha, para. Tem coisas que não tem como você falar. Tem coisas que não dá. Porque aí vai entrar aqui, ó, versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem bem algum que pertença ao teu próximo. Foi a mesma coisa da live de ontem. Quando eu começo a mostrar muito, as minhas conquistas, de forma inconsciente, eu estou fazendo com que outras pessoas sintam o desejo de ter aquilo que é meu. Porque isso é inveja. A inveja não é eu querer algo, amém? Que está ali. Nossa, a fulana conseguiu. Não, é querer o que é meu. Eu quero o marido dela, eu quero a casa dela, eu quero o que é dela. Isso é a inveja. Isso é inveja. Povo de Deus, os influencers, a gente tem que tomar muito cuidado.
Tem pessoas que querem ter a vida como de influencer. E eles postam de forma proposital. E muitos são usados, sim, pelo maligno para gerar exatamente esse sentimento. Gente, são coisas que são fora da realidade. São casas que você fala, cara, é impossível. Você sabe como que aquela pessoa conseguiu aquilo ali? Você sabe como aquela pessoa conseguiu aquele carro? Você sabe como que aquela pessoa conseguiu aquelas milhares de bolsas de luxo? Falar de Deus até o capeta fala. Falar de Deus até o capeta fala. Até o capeta é crente, gente. Porque crente é aquele que crê em Jesus. Ele crê que Jesus vive. Porque ele teve um encontro com Jesus no deserto. Então ele sabe que Jesus é real. Amém? Então o fato dele falar que é Deus, porque é Deus, não significa que é Deus de verdade. Cuidado. Agora mesmo, a gente estava vendo uma pessoa que a gente é muito próxima assim, do meu marido, foi próxima do meu marido há um tempo, que ele afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje ele canta funk pro capiroto, faz clipe de capiroto com os negócios tudo muito louco, só que ele fala nas redes sociais dele, Deus te abençoe. E aí? Quem é o Deus dele? Né? Quem é o Deus dele? Quem é o real Deus dele? Que Deus que ele está mandando te abençoar? Porque Deus, o Supremo, é o nosso Deus. Mas ele também se coloca como Deus. Satanás também se coloca como Deus. Um Deus em letra minúscula. Mas ele também se coloca como Deus. Então, quem é o Deus dessas pessoas? Ai, Deus te abençoe. Que Deus que você está pedindo para me abençoar? Então, cuidado com as vidas que vocês olham. Cuidado com as coisas que vocês desejam. Cuidado com as coisas que vocês postam. Amém? Em nome de Jesus, blinda a tua vida, blinda a tua casa. Em nome de Jesus, povo de Deus, hoje em dia a gente não pode ficar postando nada, até por questão de segurança. Não exponha a tua vida, não exponha a tua casa, não exponha os teus filhos. Não exponha teu casamento, não exponha os teus negócios, não exponha a tua vida devocional com Jesus. Michele, por que você está falando que eu não posso expor a minha vida de devocional com Jesus? Porque existem pessoas que vão ter inveja do seu relacionamento com Jesus. Michele, isso é possível? Sim. Eu já vi pessoas, e aí eu vou contar um testemunho real de pessoas próximas a mim. Casado, tá? Homem e mulher, eles eram casados. O homem, ele tinha uma vida de devocional e oração constante com Deus. Ele falava com Deus diretamente, todo dia ele tinha uma vida de oração, Aí a mulher dele na época pegou e falou assim, nossa, você só sabe ficar orando, por que você ora tanto? Por que você ora? Você só sabe orar. E os dois eram evangélicos. Sabe o que aconteceu? Esse homem esfriou na oração. Esse homem parou de orar. Esse homem parou de ter relacionamento com Deus. Ele não conseguia mais orar. E uma vez conversando comigo, com meu marido, ele pegou e falou assim, é porque ela falava tanto que eu orava, que eu fui diminuindo, e aí eu parei de orar. Resumindo a história, hoje eles estão separados. Ela casou com outro, ele está vivendo a vida dele, sem ter relacionamento com Deus. Então aquela mulher, ela foi usada por Satanás para minar a intimidade do marido com Deus. E ela era uma pessoa que ela não tinha intimidade com Deus. Ela falava, eu não consigo. Louvor, né? E outra, eles eram de louvor. Gente, isso é triste. Então, quando eu falo, não fale da sua intimidade com Deus, gente, eu sei do que eu estou falando. E eu passei por isso. Pessoas falam, nossa, mas você tem tanta intimidade. Às vezes não é porque a pessoa quer. Às vezes não é uma inveja de, tipo, nossa,
Mas, nossa, mas eu quero ser que nem você. Nossa, ora por mim, porque só a sua oração que faz efeito. E só a sua oração, gente, eu fui consumida por um tempo, que chegou um tempo que eu não consegui orar. Porque existia uma pessoa que ela ficava, é só a sua oração. Irmã, ora por mim. É só a sua oração, eu só consigo sentir Deus na sua oração. Meu Deus, eu quero ser que nem você. Ora por mim, ora por mim. Chegou uma hora que eu falei para o meu marido, eu falei, em nome de Jesus, ora por mim, porque eu não estou conseguindo me relacionar com Deus. Eu estou me sentindo sugada. Até que a gente orou, eu jejuei, e a gente foi orando, 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 e as coisas começaram a entrar no eixo de novo. Mas, gente, isso acontece. Então, nem tudo a gente pode sair contando. Tem pessoas que o Senhor vai pegar e falar assim, fala. Tem pessoas que o Senhor vai pegar e falar assim, não fala. Ainda não é o tempo. Tem pessoas que você vai sentar na frente dela e você vai assim, blum. Tem pessoas que o Senhor vai falar não. E eu demorei a aprender isso. Porque eu sofri, que eu falava, Senhor, eu não consigo mais ter intimidade com o Senhor, Pai. Eu preciso voltar, Senhor, a ter intimidade. E aos poucos eu fui conquistando de novo. Foi porque a pessoa fez de forma proposital? Eu acredito que não. Mas o Espírito estava regendo através daquela vida. Amém? Agradecendo por não deixa. Versículo 32. Obedecer a Deus e viver feliz. Sendo assim, tendes todo o zelo para agirdes conforme vos ordenou Yahvé vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos orientou, para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra, que haveis de tomar posse. Quem tiver aí com a tua Bíblia, grife isso daqui, ó, versículo 32 e versículo 33. Isso daqui você tem que levar para a sua vida. Isso aqui você tem que ensinar para os teus filhos. Isso aqui você tem que pegar e escrever nos post-it e colocar, amém? Na tua geladeira, no teu espelho, para que você leia todos os dias. Tenha zelo pelo Senhor. Age conforme as ordenanças dele. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Anda no caminho de Deus. Anda no caminho que ele está te orientando, para que você viva, sendo, portanto, feliz. Feliz. E prolongando os vossos dias na terra. Povo de Deus, salvo as tragédias, né? Retirando as tragédias que acontecem com o povo, perceba algo. A maioria dos jovens, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, que o Rio de Janeiro, que eu acho que é uma das cidades que mais tem violência, tem na Bahia, tem no Espírito Santo, mas eu acho que no Rio de Janeiro é onde a mídia está mais focada. Quantos jovens morrem que estão no tráfico? Quantos jovens, às vezes crianças, adolescentes, que são aliciados pelo comando, que são aliciados pelo tráfico, que são aliciados pelo maligno, e eles morrem. Por que morreu? Porque deixou de fazer isso aqui, ó. Porque deixou de andar no caminho do Senhor. Às vezes nem conhecia. Porque deixou, amém, de andar conforme as ordenanças do Deus vivo de Israel. Às vezes não teve a oportunidade, mas na grande maioria teve. Porque na grande maioria das vezes, esse povo, eles têm alguém, uma mãe que é crente, uma avó que é crente, uma tia que é crente. Eles sabem da verdade, mas eles optam a andar no erro. E quando a gente opta a andar no erro, e a gente opta a se desviar ou para a direita ou para a esquerda, automaticamente a gente está abrindo uma legalidade muito grande e uma brecha para acontecer muita coisa na nossa vida. E aí os nossos dias na Terra, o dia é abreviado. Eu falo isso porque, gente, o irmão da minha filha, por parte de pai, ele morreu, acho que com 19 anos ou 20 anos. A mãe é crente. Ele sabia da palavra. Ele não tinha necessidade nenhuma de se envolver com crime.
Ele tinha tudo do bom e do melhor. Morava num apartamento top. Só que aí ele foi para a vida errada. Ele foi fazer o que não devia. Ele foi roubar. Ele foi assaltar. E aí o que aconteceu? Ele foi assassinado. Com 19 anos, se eu não me engano, na época. Acho que era 19, né? Que o Guilherme tinha. Acho que era 19 anos. E pasmem, com a namorada grávida. Hoje tem uma criança sem pai que foi assassinado porque ele tinha a oportunidade de andar no caminho certo e não andou. Perdeu a vida. Então, quando o Senhor fala que os dias vão ser prolongados na face da terra, é verdade. Às vezes a gente tem a capacidade de antecipar a nossa morte. E a gente precisa ter isso na nossa mente, muito bem fixado no nosso entendimento. Se as coisas acontecem, é porque a gente deu legalidade. Amém? Deixa eu ver se vai dar tempo da gente ler os 6 aqui. Dá. A lei principal, amar a Deus. Deuteronômio capítulo 6. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou e que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra no qual estáis adentrando com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guarde durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e prolonguem na terra. Não basta a gente conhecer os estatutos, as ordenanças, o caminho do Senhor. A gente tem que praticar. Amém? É viver a palavra. Isso tem que estar cravado na minha vida e na tua vida. Conhecer, todo mundo conhece. Até os que estão do lado errado, servindo a outros deuses, eles conhecem. A gente tem que viver, praticar. É isso que traz a mudança. Não adianta você chegar aqui e falar, Michele, eu já li a Bíblia inteira, 3 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E aí eu perguntar para você, mas você já viveu a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse? Se você falar não, para Deus não adianta nada. Porque a gente tem que aplicar a leitura que a gente tem todos os dias. É ouvir e fazer. Não adianta falar, não, eu conheço a palavra. Conhecer até o inimigo conhece. No entanto, que ele atacou Jesus no deserto com a palavra. Então, conhecer, qualquer um pode conhecer. Eu posso ler a Bíblia 1000 vezes. Eu posso ler ela inteira, de capa a capa, 100 vezes. Mas se eu não aplicar o que ela está falando, de nada tem efeito. É isso que essa palavra está dizendo. Versículo 3. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a sua descendência, conforme te afirmou Yahvé, o Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, e Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Escreve na tábua do teu coração a palavra do Senhor. Tu as ensinarás com todo o zelo e a perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Olha aqui, povo de Deus, o que o Senhor está dizendo, que quando você tiver a oportunidade, você tem que falar das escrituras. Em vez de se reunir na tua casa e ficar falando coisas que é sem sentido, às vezes falando da vida de um do outro, às vezes falando, né, que quando a maioria da família se reúne para falar mal um do outro. Sempre acaba falando, não, mas é porque fulana, mas é porque a tia, mas é porque o fulano. Seja você o diferente, pega e fala assim, gente, eu li uma palavra, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso traz vida.
Ontem eu e meu marido, nós tivemos um momento muito gostoso com os irmãos que vieram aqui em casa. E a gente partilhou das experiências de Deus. A gente não teve tempo de ficar falando mal de ninguém. Porque a gente estava falando das coisas do Senhor. Porque a gente usou o nosso tempo de comunhão ali para sentir a presença de Deus. Porque a gente estava ali falando das experiências que cada um teve com o Senhor. E é isso que está faltando. Deus não quer que a gente se reúna para ficar falando mal de um e ficar falando mal do outro. Deixa eu só liberar aqui, gente. Espera aí. Oh, Deus de Isaac. Acho que agora foi. Não. Oh, Senhor. Misericórdia. Gente. Espera aí. Cada dia eles inventam uma coisa. Agora foi. Agora foi. Amém? É isso que a palavra está falando aqui. Se reúnam para falar da palavra do Senhor. Não é para ficar falando, gente, da vida de um e de outro. Não é para ficar fofocando. Se reúnam. Vou ler de novo. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado na tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. É em todo o tempo todo, falando da palavra de Deus. Versículo 8. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás na tua testa, como teflim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mesuzote, na tua casa e em teus portões. Isso daqui, povo de Deus, eu acho que é o cara da Renascer, gente. Como que é o nome dele? Não, o pastor da Renascer. O Estevam Hernandes lá, o Estevam Hernandes. O pessoal da Renascer, lembra, sabe aquelas coisas que ele fala? Adquira a sua mezuzá. Adquira a sua mezuzá. O que é a mezuzá? O povo judeu, eles usam isso. Mezuzá são palavras da Torá, são palavras da lei do Senhor, escritas, que eles colocam nos umbrais das portas. Isso daqui é o que está na palavra. Então, quem segue essa linha do judaísmo, eles vivem isso. E o pessoal da Renascer, eles têm essa visão muito apostólica, muito voltada para o judaísmo. Então, eles escrevem as palavras do Senhor nos umbrais com uma mezuzá. Então, se você for na casa de um judeu, você vai ver umas plaquinhas penduradas no batente do apóstolo Estevam Hernandes. Isso mesmo. Glória a Deus. Você vai ver que tem umas plaquinhas que são penduradas nos umbrais da casa. Essas plaquinhas representam a palavra do Senhor, que estão nos umbrais da casa. Amém? Isso daqui, gente, Michele, eu posso usar? Você pode usar se você quiser. Você pode fazer uma mezuzá, não tem problema nenhum, ato profético, mostrando que a tua casa está edificada na palavra. Gente, tudo isso é ato profético. Amém? Vamos lá, versículo 10. A orientação à obediência de Deus. Quando Yahvé, teu Deus, te fizer adentrar a terra que ele, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, terra constituída de grandes e boas cidades que tu não construístes, com casas repletas de tudo que há de melhor, de obras e bens que não produzistes, com cisternas que não cavastes, com vinhas e oliveiras que não plantastes. Quando, enfim, tudo isso se realizar, e comeres e estiveres saciados, fica atento, pois a tua própria pessoa. Não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito e da escravidão. É Yahvé, o Senhor teu Deus, que deverás amor reverente, temor. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. O que o Senhor está dizendo aqui é, quando você chegar no seu destino final, quando você chegar na terra prometida, não esqueça quem te levou até lá. Não esqueça que quem te entregou foi Deus. Porque às vezes o ego, o orgulho e a soberba entra dentro do coração altivo e a gente começa a falar, foi por mérito meu. E deixa eu te falar algo. Essa palavra fala aqui que o povo ia tomar posse de algo que eles não participaram de fazer crescer.
de algo que eles não participaram de fazer evolução. Não tinha a mão deles para crescimento de tal coisa, só que eles tomaram posse. Isso daqui fala que o Senhor transiciona. Pega isso daqui. O Senhor transiciona bênçãos dos ímpios para aqueles que são filhos. E é tempo do Senhor transicionar bênçãos daqueles que são ímpios para os que são filhos. É tempo de tomar posse. É tempo. É tempo. Quando o Senhor fizer isso, que você falar, cara, eu não sei, Deus fez um boom na minha vida. Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor, de repente, Ele tem me abençoado de uma forma tão avassaladora. Não se esqueça que quem te entregou isso foi o Senhor. Não se esqueça que quem abriu o mar para você passar foi o Deus vivo de Israel. Amém? Vamos lá. Eu não tinha nem o que comer em casa antigamente, hoje não falta, glória a Deus. Mas é Deus que coloca em casa. Amém, glória a Deus. Gente, Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de provisão. E eu tenho visto o amor de Deus com os meus olhos. Eu sei exatamente o que você está passando, Elaine. Eu sei porque eu já passei por isso e eu vejo o agir do Senhor. Gente, Deus é Deus de milagre. Ele transiciona, Ele guarda, Ele cuida. Portanto, não esqueça, amém? Que quem te entregou tudo isso foi o Senhor, o teu Deus de Israel. Versículo 14. Apelo à fidelidade ao Senhor. Não seguireis outros deuses, qualquer um dos povos que estão ao vosso redor, pois Yahvé, o teu Deus, que habita no meio de ti, é Deus zeloso. A ira do Eterno, o teu Deus, se inflamará contra ti, e ele te exterminará da face da terra. Não poreis à prova a Yahvé vosso Deus como o experimentastes em Massá. Observareis cuidadosamente os mandamentos de Yahvé vosso Deus, bem como os preceitos e decretos que ele te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos de Yahvé, para que tudo te corra bem e venhas possuir a boa terra que o Senhor prometeu aos teus pais, expulsando da sua frente todos os seus adversários. Assim falou Yahvé. No futuro, quando os teus filhos perguntarem qual o significado de todas essas leis, estatutos e doutrinas que o Eterno, nosso Deus, vos ordenou a vós, responderás a eles. Nós éramos escravos no Egito, mas Yahvé nos libertou e fez sair do Egito com mão forte. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, obras portentosas e juízos terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. Quanto a nós, entretanto, fez-nos sair de lá para nos conduzir até aqui e nos conceder em herança a terra que sob juramento havia prometido aos nossos pais. O Senhor ordenou-nos, então, cumprirmos todas essas ordenanças, amando reverentemente a Yahvé nosso Deus, para que tudo nos corra bem, todos os dias, para dar-nos vida, como hoje se pode constatar claramente. Esta será a nossa justiça. Buscaremos zelosamente colocar em prática todos esses mandamentos diante de Yahvé nosso Deus, tudo conforme ele nos ordenou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, a palavra do Senhor foi muito bem clara aqui. Amém? Se nós fizermos tudo que o Senhor nos direciona, se nós fizermos tudo que o Senhor nos ordena, se nós seguirmos o caminho da santidade, se nós ficarmos com os nossos olhos fitados nele, ele se encarrega de todas as coisas. A gente não precisa colocar a nossa mão. Amém? A gente não precisa colocar a nossa mão. A gente não precisa esticar a nossa mão para fazer nada. Ele se encarrega. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente o que eu e o que você está precisando. Ele sabe. Às vezes a gente não precisa pedir nada. Amém? Me ajude com qualquer valor. Descobri um tumor na cabeça recentemente e estou enfrentando problemas. Eu vou orar por você. Amém? Eu não tenho como dar aqui um valor. Mas eu vou orar por você. Qual o seu nome? Nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou ser literalmente como Paulo.
Nem ouro nem prata eu tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, e o que eu tenho é a presença de Deus. Então eu declaro, em nome de Jesus, amém? Eu sei que talvez você esteja precisando de dinheiro para pagar uma conta, Deisiane. Eu sei que você está precisando de dinheiro para pagar uma conta, mas eu creio num Deus que é provedor, mas eu também creio num Deus que é um Deus que cura e faz milagre. E eu declaro, junto aqui com os meus irmãos em unidade, unidos no mesmo espírito, que o Espírito Santo de Deus, o Deus da cura, toca hoje em você, em nome de Jesus, Deisiane, em nome de Jesus, que a unção de cura recaia sobre a sua cabeça agora. E eu repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré esse tumor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é Deus de vida e não de morte. Pai, é o que eu disse, eu não tenho nem ouro e nem prata para dar para ela. Mas eu tenho, Pai, o teu poder, o sangue de Jesus Cristo que corre nas minhas veias, Pai. Eu tenho fé, Pai, de que o Senhor pode vir e tocar nessa mente agora. Toca agora, Senhor, na vida da tua filha. E eu declaro em nome de Jesus, tumor, seja seco, em nome de Jesus. Eu ministro cura e libertação sobre a vida da Deisiane, Pai. Eu ministro cura e libertação sobre a mente dela agora. E eu declaro, Senhor, que ela vai surpreender os médicos. Que quando ela voltar, Senhor, para fazer, Pai, o exame, vai constar que não existe mais nada. Porque o Deus vivo de Israel veio com cura. Porque o mesmo Deus que liberou vida sobre ela, Pai, nesta manhã, é o mesmo Deus que vai secar esse tumor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, Pai, em unidade, é o que nós oramos como corpo, nós cremos no milagre, nós sabemos que o Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje, e é o mesmo Deus que faz para todos sempre. E nós ministramos cura como igreja, nós ministramos cura como corpo, nós ministramos cura sobre a vida da tua filha, que ela sinta, Pai, o teu toque. Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque nela, Pai. Que como prova que o Senhor está tocando, ela comece a sentir o teu fogo, Pai. Que ela comece a sentir as labaredas do teu fogo, Senhor, em nome de Jesus, sobre a mente dela, sobre o corpo físico dela. E em nome de Jesus, eu libero, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro cura, cura, Senhor, deste tumor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmã, no teu milagre. Amém? Eu creio no teu milagre. Eu creio que você vai voltar aqui nessa live e você vai falar, irmã, eu fui curada. Irmã, o Senhor me tocou. Eu creio nisso. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E que o Senhor te visite, que o Senhor te sustente, que o Senhor entre na tua casa, que o Senhor toque nos teus, que o Senhor continue fazendo a obra e que você venha para os caminhos do Senhor e você fique nos caminhos do Senhor, porque Ele te ama. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que falou, é Deisiane, você já entregou a sua vida para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você tem vida com Jesus? Você tem relacionamento com Ele? Deixa eu ver se ela vai responder. Sim, amém. Irmã, continua. O Senhor quer ter relacionamento com você. Amém? Às vezes você não está entendendo o propósito disso tudo. Às vezes Jesus é minha base. Às vezes você está se vendo no meio desse mar envolto de tribulação e agitado as ondas altas. Mas o Senhor, Ele quer ter relacionamento com você. Amém? O que o Senhor me disse aqui, agora, quando eu te fiz essa pergunta, é: eu quero ter relacionamento com ela. Às vezes, o Senhor nos permite algum tipo de enfermidade, por mais que você já tivesse relacionamento com Ele, para que você entre no novo nível de relacionamento com Ele. Para que você entre no nível ainda mais profundo. Amém? Às vezes você não entende o porquê. Mas por quê? Mas, Senhor, por quê? Mas, Senhor, para quê? A gente, às vezes, não tem que perguntar o porquê, a gente tem que perguntar o para quê. E o que Ele quer é: eu quero que você mergulhe ainda mais fundo, ainda mais profundo do que você já tinha. Porque o que eu tenho com você é grande, minha filha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar aqui para a gente
encerrar nossa live. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento de devocional. Eu te agradeço, Paizinho querido, pelo teu amor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos como filhos. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada homem, cada mulher, Pai, que ficou nessa live, que tiveram que sair. Pai, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem levantado um exército, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, Pai, que têm fome e sede de Ti. Porque o Senhor, Pai, tem feito sinais, prodígios e maravilhas no meio do Teu povo. Eu peço que o Senhor continue tocando, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada homem, a vida de cada mulher, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, visita no profundo, no oculto e no secreto. Traz a eles tudo aquilo que eles necessitam diante da tua doce e santa presença. Pai, eu não sei o que eles precisam, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu peço que os teus anjos desçam do mais altos céus, Paizinho, e eles comecem a liberar, Pai, aquilo que já está pronto e preparado para cada um deles. Que eles tomem posse das bênçãos, que eles tomem posse da vitória, que eles tomem posse, Senhor, de tudo, Pai, que é direito deles por herança. Em nome de Jesus, que abram-se os portais da glória, que abram-se os portais dos céus. Pai, em nome de Jesus, serede cantaramanai. O recanta lamaná subinegandaramanássia, ranacho herede cantaramanássia. Pai, entra, Senhor. Vem, Rei da Glória, sobre nós. O recanta lamaná subinicandaranassai. O recanta labassuminicandaranassaia. Abre os seus portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Deus forte, o Deus todo-poderoso, o Deus que vai na frente das batalhas. Este é o Rei da Glória. Entre, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada lar. Entre, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada casa. Entra sobre cada casamento. Traz restauração. Vem, Rei da Glória. Nós prostramos a nossa cabeça, Senhor, diante de Ti, Pai. Rendemos as nossas coroas aos Teus pés, Jesus. Venha, Rei da Glória. Venha, Rei da Glória. Venha, Rei da Glória, sobre este povo. Vem sobre esta nação. Vem, Senhor, sobre os teus filhos, os remanescentes, aqueles que não se contaminam, aqueles que não se assentam à mesa de Baal. Vem, Senhor, derrama do teu fogo, derrama do teu poder, Pai, que em nome de Jesus, eles venham desfrutar, Senhor, dos teus prazeres, eles venham desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para cada um deles, Pai. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, ao nível mais profundo, Senhor, de intimidade. Leva-nos, Senhor, a mergulhar nos níveis mais profundos do teu rio, Pai. Ao ponto, Senhor, de nós não conseguirmos mais voltar. Ao ponto, Senhor, de nós só tivermos a opção de mergulhar na tua doce e santa presença, Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer que... O Senhor me trouxe aqui essa passagem, acho que é Salmos 28, deixa eu só ver aqui. E o Senhor quer que a gente medite nesse salmo hoje, amém? Deixa eu só ver se é o 28 mesmo. 24. O Rei da Glória e o seu reino, amém? Essa é a palavra que o Senhor quer que seja... Ele é um salmo do Shabat, é um salmo de descanso. Ele é um salmo da onde a gente entra no repouso do Senhor. É um salmo onde a gente chama a glória do Senhor. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor colocou essas palavras na minha boca. E ele disse, filha, libera sobre eles. E eu vou ler o salmo inteiro e vocês meditem. Amém? Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que o procuram, a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó porta, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória?
é o eterno, o poderoso e valente, Deus forte e bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo, povo de Deus, quando vocês estiverem passando por um momento de tribulação, quando vocês estiverem passando por um momento de dificuldade, quando vocês só quiserem sentir a glória de Deus sobre a vida de vocês, declara esse salmo. E o Senhor quer que a gente venha meditar sobre isso aqui. O Senhor não está me trazendo com tanta clareza, mas eu acredito que essa palavra vai fazer sentido para alguém aqui na live, amém? Está fazendo sentido. Então, medite nesse salmo e deixa Deus falar com você, amém? Deixa Deus falar com você. Deixa Deus ministrar, deixa Deus derramar a glória dele sobre a sua vida, deixa Deus derramar a glória dele sobre a tua casa, deixa Deus derramar, amém? A glória dele sobre o teu casamento. Deixa Deus ser Deus na tua vida de verdade. Eu sei que não é fácil deixar ser Deus na nossa vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei porque eu estou passando por isso e não é fácil a gente deixar ser Deus na nossa vida. Porque às vezes as coisas parecem que vão fugir do nosso controle. E é literalmente isso que Deus quer. Ele está falando, eu só quero ter o controle da tua vida. Deixa eu ser Deus de verdade. Deixa eu mostrar que eu estou cuidando. Deixa eu mostrar que eu estou fazendo. Deixa eu mostrar que eu sou o Rei da Glória. Abra o portal antigo. Deixa o Senhor entrar. Deixa o Senhor falar. Deixa Ele mostrar. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu não posso falar, a gente não pode falar de coisas que a gente não vive. E quando o Senhor permite a gente passar em situações, povo de Deus, que fogem à nossa alçada humana, que fogem, amém, à nossa mão, é para mostrar que Ele é Deus. Ele só quer ser Deus de verdade na tua vida. Porque às vezes a gente acha que confia em Deus. Às vezes a gente acha que, não, eu sirvo Deus e Ele é Deus na minha vida. Será que Ele é Deus na sua vida mesmo? Será que você confia mesmo? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Mas e quando as coisas parecem que fogem do teu controle, tá tudo bem? Deus é Deus na tua vida. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que faz tudo novo. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, é tempo de viver o novo. É tempo de alinhamento com o Senhor. Meditem, o Senhor quer falar. Não esqueçam, a presença de Deus não se limita somente nesse período de live. A presença de Deus tem que continuar com vocês, por durante todos os dias de vocês, por durante toda a semana. Meditem nisso que o Senhor vai falar com vocês. Amém? Assim como Ele está falando grandemente ao meu espírito. Ele vai falar. Ele vai falar. Assim como Ele tem falado aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês.